O tema da mensagem é duas maneiras de viver. Pode sentar. Não está tão quente assim hoje. Graças a Deus, uma brisa, um vento gostoso. Amém? Há duas maneiras de viver. Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou... Quem lembra qual foi a primeira coisa que Deus criou? Luz. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Não? A noite é só mania, amém, queridos? Nessa manhã. Espero que a gente continue falando sobre isso à noite. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, a palavra do Senhor está falando sobre duas realidades. Uma espiritual e uma natural. E nós, como seres humanos, vivemos um conflito diário e constante na nossa mente para fazer valer essas realidades aqui. Uma espiritual e a outra natural. O conflito entre o nosso espírito e a nossa carne, a nossa alma. O conflito entre aquilo que Deus deseja para mim, a vontade de Deus, a palavra de Deus, e aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero. Desejo, meu próprio desejo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente pode acessar essas duas dimensões, espírito e o natural, através das escolhas que fazemos. Amém, queridos? Então que a gente possa estar com o coração aberto nessa manhã, embora entristecido, mas aberto para receber a palavra do Senhor, amém? Abre tua Bíblia comigo lá em Gálatas 5. Gálatas 5. 15. Não, 16. Todo mundo lá? Subiu o Gálatas. Oh, insensatos Gálatas. 5:16. Aqui vai falar de algo muito interessante, que é esse conflito, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Como a gente deve fazer para se manter firme naquilo que o Senhor tem para nós, firme naquilo que Deus tem reservado para a nossa vida, e não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, que é a nossa guerra diária. Achou, Marcinho? Aleluia. Deu tempo, né? 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E aí ele fala aqui das obras da carne e das obras do espírito, do fruto do espírito. E lá no 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Antes de Jesus, antes que o Senhor viesse e completasse essa obra redentora para nos salvar e nos tirar da escravidão,
nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que todos nós, e mais o mundo inteiro, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não existia para nós uma escolha. Vivíamos na carne e somente na carne. Mas depois da obra de Jesus, depois da redenção, agora nós podemos escolher. Nós temos uma escolha. O que eu vou fazer? Aquilo que a Bíblia diz, aquilo que é a palavra de Deus, ou aquilo que é a minha vontade? Eu vou ficar chorando eternamente a morte de alguém, a prisão de alguém, ou a perda do meu carro, ou eu não conseguir a minha casa, ou eu vou viver o que a palavra de Deus diz que eu tenho que viver? Há tempo para todas as coisas, querido. Há tempo de chorar, sim, mas há tempo de se alegrar. Amém? Que a gente possa buscar no Senhor isso, que a gente possa buscar no Senhor, não viver de acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, porque Jesus, Ele nos deu, graças a Deus, Ele nos deu a possibilidade de não sermos somente dependentes, escravos, e vivermos somente o que os nossos desejos dizem para a gente viver. Mas a gente tem uma opção: fazer a vontade de Deus, viver aquilo que Deus deseja que eu viva. Amém? Mas é uma briga, é constante isso, e eu preciso lutar diariamente contra isso. Lá no Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma. Algumas versões dizem refrigera a alma. Então, se eu viver aquilo que a palavra diz, se eu buscar aquilo que a palavra diz, eu vou conseguir controlar a minha alma, conseguir controlar a minha carne. Lutar, mas subjugar a minha carne. Amém? Amém. Interessante a gente olhar, né? Lá em Gênesis fala sobre duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essas árvores representam bem o tema dessa palavra aqui, né? Uma é o conhecimento do bem, do conhecimento do mal, na verdade, que representa a minha vontade, representa aquilo que eu desejo. Eles olharam, viram que aquele negócio era agradável aos olhos, desejaram aquele fruto e comeram. E a outra é a árvore da vida, que representa a vontade de Deus, uma vida no Espírito, uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja que eu viva. Amém? Então eu vou falar agora de alguns exemplos na palavra do Senhor, de pessoas que viveram uma vida na carne, uma vida na alma, e outras que viveram no Espírito. Caim e Abel. Todo mundo conhece a história deles aqui. A Bíblia diz que Abel apresentou para o Senhor uma oferta que agradou a Deus. Mas com Caim não foi assim. A oferta que Caim trouxe não agradou a Deus. Por que será isso? Caim trouxe para Deus uma oferta que ele achou que era legal. Que ele fosse, não, isso aqui talvez Deus queira, talvez... Porque na verdade quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente sabe que não é a vontade de Deus, a gente se engana dizendo muitas vezes para nós mesmos: não, isso aqui Deus vai aceitar. Isso aqui é para o Senhor. A gente faz até em nome do Senhor. E aí Caim leva aquela oferta, mas Deus não aceita, e aceita de Abel. Hebreus 11:4. Você não precisa abrir se não quiser, mas diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e para ela, depois de morto, ainda fala, e por ela, ainda fala. Um apresentou a oferta que achou que era legal, e o outro, pela fé, apresenta a oferta que sabia que estava de acordo com aquilo que Deus desejava. Quantas vezes a gente vem nos cultos, a gente traz nossa oferta, apresenta a nossa vida para Deus, sem fé nenhuma. Só fazemos, talvez por um ritual, talvez porque a Aline fez, então eu vou fazer. Se eu não fizer, o que o pastor vai pensar? Isso, querido, é obra da nossa carne.
Isso a gente faz de acordo com o que a gente está vendo, ou porque a gente quer se mostrar, ou porque a gente quer aparecer, ou porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. Mas é interessante, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe uma forma de agradar a Deus se não tiver fé. A gente traz a nossa oferta diante do altar, entrega para o Senhor, só porque, poxa, hoje eu tenho que entregar o dízimo, né? Final, começo de mês eu tenho que trazer aqui. Então eu vou levar uma oferta. Eu vou dar uma oferta porque dia das crianças, precisa fazer o almoço. Querido, a gente não deve nunca fazer isso somente por fazer. Tem que haver um ato de fé. Tem que ter uma atitude de fé. Eu preciso crer em algo. Eu preciso crer na palavra de Deus que me garante alguma coisa para eu fazer a outra coisa. Porque se eu fizer por fazer, é obra da carne. Estou fazendo, e aí talvez você receba o seu galardão aqui na terra. Talvez o pastor veja que você trouxe, que você fez, que você trabalhou a beça. Mas se eu faço para Deus, não importa, querido. Se estão vendo, se não estão vendo. Na verdade, muitas vezes quando eu faço para Deus, eu prefiro fazer na calada da noite, né? Sem que ninguém possa estar vendo. Amém? Eu acho tremendo também uma passagem de Caleb e Josué, que pela fé obedeceram Moisés num momento em que sabiam que Moisés estava agindo na alma, estava agindo na carne. Vou lá mandar vocês vão espiar a terra, e aí, quando eles voltam, 10 espias dizem para Moisés: a terra é cruel, gigante, a gente fica frito naquele lugar lá. Mas Josué e Caleb dizem para ele assim: não, Moisés, é tudo isso aí que eles falaram, eles estão certos, relataram a coisa certa, mas é uma terra que manda leite e mel. Deus falou que a terra era nossa, e a gente vai lá e vai conquistar. Eles estavam no espírito ou estavam na carne? Espírito mesmo. Mas aí, logo depois, eles se submetem à vontade na carne de Moisés, para não fazer, para não encontrar a autoridade daquele líder. Gente, eu acho isso tremendo demais, porque eles abriram o coração para enxergar uma realidade espiritual, se encheram de ousadia para enfrentar toda uma multidão de pessoas que estavam ali, que já estavam inflamadas contra aquilo que eles iam dizer. Mas olha que tremendo, com toda a revelação espiritual que estavam tendo, com tudo aquilo que Deus estava falando para eles sabiam que eles podiam pegar aquela terra para eles, conquistar aquela terra. Mas em momento nenhum, toda essa revelação ultrapassa a submissão. Em momento nenhum ultrapassa a submissão. Ainda sabendo que Moisés não estava tão certo assim. E é tremendo porque hoje o nosso discurso mas naquela época Deus só falava com Moisés, só falava com o sacerdote, só falava com o líder. E hoje Deus fala com a gente. Brincadeira, Deus fala com a gente que o líder está errado, mas não fala com a gente que ele tem que obedecer. Por que o mesmo Deus que fala assim: olha filho, talvez ele não esteja certo realmente, mas se submeta. Eu não estou falando se o seu pastor dizer para você que ele separa mesmo, continue em fornicação, que você deve fazer isso. Não, porque se ele falar isso para você, você vai fazer isso, com certeza você vai fazer. E se você for perguntar, é porque você quer fazer a sua própria vontade, né? Não, pastor, geralmente quando a gente vai perguntar é porque a gente está querendo só uma confirmação. Eu não estou falando quando ele está indo totalmente contra a palavra de Deus, e ainda assim Moisés estava totalmente contra a palavra de Deus, porque Deus tinha dado uma direção clara para ele: vai lá e conquista. Não precisava nem espiar, mas eles se submeteram, eles se renderam à autoridade daquele líder. Amém, queridos? E eu acho essa passagem tremenda. Essa palavra que Deus colocou no meu coração tem tudo a ver com uma palavra que o pastor João Luiz liberou sobre minha vida aqui no domingo.
ele falou, guardei isso, ele falou assim: quando você for aconselhar, no decorrer da sua vida como pastor, nunca se submeta à sua vontade, nunca se submeta àquilo que você está vendo, àquilo que você está pensando. Não haja com emoção, não haja de acordo com as circunstâncias. Seja guiado pela palavra de Deus, porque é isso que vai determinar o teu sucesso. Eu achei isso tremendo, isso tem tudo a ver com essa palavra aqui. Porque quando a gente é guiado pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, por aquilo que eu estou vendo, sentindo ou pensando, aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que meu coração deseja. A Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Mas quando eu me submeto sobre a palavra de Deus, eu me coloco debaixo dela e falo: Deus, que não seja feita a sua, mas a minha vontade, eu vivo o melhor de Deus. Eu vivo aquilo que a Tamara falou aqui. Os planos infinitamente maiores, os pensamentos infinitamente maiores do que os meus. E é isso que Deus deseja para a gente. O Senhor deseja que a gente possa buscá-lo em todo o tempo, para que a gente possa viver o que a palavra diz. Como que eu vou viver uma fé a Deus se eu não me submeto, se eu não busco a sua palavra? Como que eu vou crer num Deus que eu não conheço, que eu não sei quem é, de onde vem, para onde vai? Somente através da palavra. É a palavra de Deus, do nosso espírito, que vai fazer com que eu me submeta, com que eu deixe de viver uma vida no espírito, na carne, para viver uma vida no espírito. Amém, queridos? Eu preciso buscar. Fé e obediência andam lado a lado. Minha fé sem obediência não vale de nada. Estou cheio da palavra, estou nos carros, estou voando. Ok, agora obedece. Essa é a parte difícil. Tocar o céu e mudar a terra. A vida de Caim fala de servir a Deus do nosso próprio modo. Caim quis fazer do jeito dele, assim que ele achou que devia ser. Serviu do jeito que ele achou que tinha que servir. E Deus é tremendo, porque Ele não quer que a gente sirva do jeito que a gente quer servir, do jeito que a gente acha que deve servir. Ele quer que a gente sirva do jeito que Ele diz que tem que ser servido. Amém? Ismael e Isaac. Isaac, o filho da promessa, gerado no Espírito. Deus falou para Abraão e para Sara: vocês vão ter um filho, eu vou dar um herdeiro para vocês. Eles não, a princípio ela nem creu muito, riu, debochou um pouco lá, mas foi repreendida e passou a crer. Mas ainda assim tentou dar um jeitinho dela, influenciou, foi lá com Abraão e falou: não, Abraão, esse negócio aí está demorando muito, esse negócio não vai acontecer. Faz o seguinte, eu vou te dar a minha serva, e aí Deus gera o que Ele disse que tinha que gerar. Por que a gente é tão impaciente? Por que a gente não consegue esperar as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida? Ou a gente faz as coisas do nosso próprio jeito, ou a gente vai deixar Deus cultivar a verdade dele dentro do nosso espírito. Ou eu faço do meu jeito, ou eu me submeto à vontade de Deus. Não existe outra opção. A gente às vezes quer ficar em cima do muro. A gente às vezes quer achar uma terceira opção para dizer: não é bem assim não. Tem um jeitinho de ficar aqui pensando: o que eu vou fazer? Tem um jeitinho de ficar neutro nessa história. Não existe jeito de ficar neutro. A palavra de Deus diz que: eis que coloco diante de vocês hoje bênção e maldição, vida ou morte, o bem e o mal. O que você escolhe? E lá no rodapézinho ele vai dizer para você: eu proponho que você escolha a vida, que você escolha a bênção. Só Deus, querido. Para dar para vir de múltipla escolha,
com duas opções e ainda dá a resposta. Só Deus para fazer isso. Sabe o que é isso? É o desejo de Deus que a gente não erra. É o desejo de Deus para falar, eu quero que vocês deem certo. Eu quero que esse negócio dê certo na vida de vocês. Está aqui, ó, mastigadinho. Agora, filho, você precisa escolher se você vai querer ou não. É interessante porque a gente às vezes quer fabricar, como Sara, quer fabricar algo que Deus disse que vai fazer. Por quê? Porque para gerar leva tempo, não é instantâneo. Para gerar leva tempo, mas a hora de Deus é perfeita, o tempo de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é no tempo certo. Se não está acontecendo no tempo certo, é porque não é o seu tempo. Espera, confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu preciso buscar, eu preciso me apropriar da palavra de Deus. Eu preciso querer esse negócio. Fome e sede de Deus. Se eu não tenho fome, se eu não tenho sede, significa que eu não estou buscando viver uma vida no meu espírito. Significa que a luta entre o espírito e a carne, entre o meu espírito e a minha alma, está sendo vencida pela minha carne, por aquilo que eu desejo. Agora, se eu quero fazer com que o meu espírito cresça, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na minha vida e direcionar o meu espírito, eu preciso buscar a palavra de Deus. Eu preciso dizer, Deus, eu preciso ter fome e sede do Senhor. Amém? Ismael. Sara agiu de acordo com o que pensava, de acordo com o que queria. Esaú e Jacó. Outras duas realidades espirituais. Uma na carne e uma no espírito. Jacó representa hoje para nós o desenvolvimento de um relacionamento com Deus. É uma vida que ele foi crescendo, 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 se desenvolvendo num relacionamento com Deus até que chegou onde chegou. Mas é interessante a gente perceber uma coisa. Muitas vezes a gente diz que Jacó prevaleceu contra Deus, que Jacó ganhou, que Jacó fez, aconteceu, né? Jacó saiu abençoado, mas quem prevaleceu foi o Senhor. Porque Jacó fugiu a vida inteira de Deus. E Deus tocou justamente na coxa de Jacó. Sabe o que isso significa? Que Deus estava tirando de Jacó a capacidade de fugir dele. Ele ficou manco. Ele podia até fugir de Deus, mas falou, correr de mim tu não corre mais. Agora quando tu der um passinho, eu estou colado em você. Não vai morrer no trabalho, esse Jacó. Deve ser assim, né? Mas Deus toca na coxa dele, deixa ele manco, coxo, para tirar dele a capacidade de fugir de Deus. Aonde Deus vai precisar tocar na sua vida, pode te deixar manco, talvez cego. Aonde Deus vai ter que tocar na tua vida? Até quando a gente vai continuar fugindo de Deus, naquilo que Deus tem para nós? Até quando a gente vai continuar fugindo do Senhor, fugindo da palavra de Deus? Até quando? Tremendo. Depois que as pessoas têm um encontro com o Senhor, a Bíblia mostra isso para a gente. Aqueles que encontraram com o Senhor tiveram seus nomes mudados. Simão virou Pedro, Saulo virou Paulo, Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel. E olha que tremendo, a Bíblia diz, aquele que vencer, dar-lhe-ei um novo nome, uma pedrinha com um novo nome. Qual vai ser o teu nome, Mariana? Qual será o teu nome, irmão?
Eu não sei qual será o nosso nome. O que eu sei é que a gente precisa vencer. Se a gente não vencer, não vai haver um novo nome. De repente, o diabo dá um novo nome para a gente também. Se a gente não for para o céu, a gente vai para o inferno. Se não tivermos um novo nome, realidades espirituais. A menos que você acredite no... Você vai ficar por aí em algum meio termo, algum lugarzinho aí escondido, esperando. Espera, quando chegar a eternidade, vai ficar esperando mesmo. A espera é eterna. Quanto tempo a gente vai continuar fugindo de Deus? Por quanto tempo a gente vai permanecer fazendo a nossa vontade? Por quanto tempo a gente vai permitir que a nossa carne subjugue o nosso espírito e a gente não viva aquilo que Deus deseja que a gente viva? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, tirando a parte do luto, né, por causa da Sandra, todos nós sentimos. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu espero que a gente possa ter um encontro com o Senhor nessa manhã e que a nossa vida seja mudada, que o Senhor tenha total liberdade para olhar em mim e ver: nessa área você tem fugido de mim. Nessa área, você não tem cumprido a minha palavra. Nessa área, você não tem vivido aquilo que eu desejo que você viva. Então, eu vou precisar tocar nesse negócio aí hoje. É tudo que o Senhor deseja. Que a gente saia daqui transformado pela palavra dele. Saia daqui transformado por aquilo que ele quer fazer, por aquilo que ele já fez lá na cruz do Calvário. Amém? Deus possa... Amém. Que o Senhor possa olhar para nós nessa manhã e encontrar em nós pessoas sedentas, pessoas desesperadas por um encontro com Ele, pessoas que querem demais ser transformados. Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida possa deixar de ser uma vida carnal, uma vida buscando os nossos próprios interesses, buscando aquilo que a gente deseja, buscando aquilo que a gente quer, buscando aquilo que a gente sonha, a despeito daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para governar as nossas vidas, para controlar os nossos corações. Ah, Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua palavra. Precisamos do Senhor, Deus. Não como somente um Salvador, mas como um dono, aquele que governa a nossa vida. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor.
tua palavra foi liberada nesse lugar. Como diz a canção, quando o Senhor se revela, quando o Senhor se mostra para nós, não há céu que não se abra, não há portas fechadas, não há enfermidade que resista, não há morte que resiste, Senhor. Que a gente possa desejar isso, viver o teu reino aqui na terra, porque só isso nos garantirá viver contigo no teu reino, uma eternidade ao teu lado. É o homem tentando fazer a sua própria vontade. Pessoas se entregando aos seus próprios desejos, muitas vezes usando a palavra de Deus para respaldar, como se pudesse, as suas atitudes. É homem casando com homem. São pessoas achando que diante de Deus podem se separar. Sabe o que isso significa, querido? Fazer a nossa vontade, os nossos desejos, muitas vezes procurando versículos que nos respaldam. Isso nada mais é do que fazer o inverso do que essa canção diz. A gente, ao invés de trazer o céu na terra, a gente está querendo colocar a terra no céu. Não tem como. Sabe por quê? Porque o governo é do Senhor. Ele é quem comanda. Ele é quem vai direcionar. Não é do meu jeito. Eu posso até tentar, mas eu não vou mudar a palavra por causa disso. O que a palavra é, ela é e sempre será. Não tem como mudar isso. Amém? Céu na terra, a gente possa desejar, refletir, meditar, vigiar, para que a gente não tente colocar a terra no céu, mas que a gente possa atrair o céu à terra. Oh Deus, em nome de Jesus, que teu reino venha. Convido a trazer a tua oferta, não por prazer, não porque o pastor disse que é o momento de trazer a oferta, mas com uma atitude de fé, com uma atitude certa, porque se não for assim, a gente chega até me matar. Não tem propósito você trazer. A igreja precisa sim se manter, precisa pagar conta de luz, precisa pagar obras, precisa pagar funcionários, a igreja precisa de tudo isso, mas nada disso vale a pena se nós
não estivermos fazendo da forma correta. Deus só vai nos abençoar, Deus só vai fazer a gente prosperar quando a gente vier trazer diante dele a nossa vida, a nossa oferta, numa atitude de fé, numa atitude correta, que a Tamara falou. A coisa certa na hora errada não vai dar certo, e a coisa errada na hora certa também não vai dar certo. Eu preciso ter a atitude certa na hora certa. Então, na hora que você vier trazer a sua oferta, o seu dízimo, venha com a atitude correta, num ato de fé. Amém?